Boa noite, internautas. Estamos aqui mais uma vez com vocês no sétimo dia para a sétima entrevista com os candidatos a prefeito de Amparo. Internautas, como digo, disse em todas as oportunidades, participem, mandem as suas perguntas e não se esqueçam, dia 4 de novembro, a partir das 19h30, transmissão ao vivo pelo Facebook do Grande Debate. Aí sim, com todos os candidatos a prefeito da cidade de Amparo, debatendo suas ideias, defendendo suas ideias e plataformas para o futuro aí da nossa cidade, como sempre digo, pelo menos para os próximos 4 anos. Eu tenho uma alegria muito grande em receber nessa noite o candidato Tobias Gasparini, que responderá perguntas sobre a educação. Candidato, boa noite, seja bem-vindo ao estúdio da Unifia. 3 minutos para as suas considerações iniciais, ali naquela câmera. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos e todas que nos acompanham pela internet. É uma satisfação enorme estar aqui na Unifia, um local onde eu tive o prazer, inclusive, de já dar aulas. Gostaria de começar falando um pouquinho da minha profissão. Eu sou professor de física, tenho 31 anos, nasci em Amparo e estou candidato a prefeito de Amparo pelo Partido dos Trabalhadores, pois eu acredito no projeto que foi construído ao longo dos 12 anos em que o PT governou a cidade de Amparo, junto de César Pagan e Paulo Miota. As marcas dos governos do PT em Amparo foram a promoção dos direitos das pessoas, a capacidade técnica e administrativa da prefeitura e a participação popular. É isso que me motiva hoje a estar candidato a prefeito de Amparo. Resgatar esses 3 eixos fundamentais para fazer da Prefeitura de Amparo um instrumento que esteja a serviço do bem-estar da população de Amparo. É necessário que a gente resgate a Prefeitura como um instrumento de promoção de direitos, é necessário que a gente resgate a capacidade técnica e administrativa da Prefeitura na elaboração e implementação das políticas públicas e é fundamental que a gente tenha participação popular na gestão municipal. Só com participação popular a gente vai garantir a transparência na gestão pública, a transparência na coisa pública. Só com participação popular a gente vai combater a corrupção e só com participação popular a gente garante que a população efetivamente decida sobre os rumos do orçamento municipal. É isso que me motiva a estar candidato a prefeito. Espero que a partir desse momento nós possamos fazer uma boa discussão com o Giovanni e consigamos assim responder todas as perguntas que vocês forem colocando para a gente, ao mesmo tempo que eu possa também apresentar os principais pontos do nosso programa de governo. Ok, candidato. Candidato, vou começar com o início de uma frase e vou pedir para que o candidato complete. Educação é... 3 pontinhos. Educação é a minha vida. Educação é a minha vida... ela é a minha vida profissional, ela é a minha vida social e a educação é a forma como eu encaro para transformar o mundo, para construir um mundo melhor, para construir uma sociedade mais justa, para promover os direitos das pessoas e para garantir a dignidade da população. Candidato, fazendo um comparativo, né, entre a atual educação do município, que o candidato evidentemente deve conhecer, né, e o plano de governo ao qual o candidato, evidentemente, deve estar trabalhando ativamente, né? Quais são as novidades, né, que o seu plano de governo traz para a educação de Amparo? Olha, Giovanni, eu acho que o que a gente traz de principal para a educação em Amparo é a promoção da educação integral. E educação integral não é educação em tempo integral, mas é aquela educação que seja capaz de englobar todas as dimensões que dizem respeito à educação, a formação cidadã, a formação técnico-profissional, a formação que garanta que aquela criança se torne um sujeito ativo no mundo. Uma educação que não encare as crianças, os jovens, como meras tábulas rasas, como meros quadros brancos nos quais a gente coloque coisas, mas que encare as crianças e os jovens como sujeitos ativos, como atores da sua própria vida, como pessoas que possuem visão de mundo, que carregam valores. Então eu entendo, Giovanni, que a principal coisa que a gente traz para a educação é esse olhar humanizado. Além do olhar humanizado e além da educação integral, eu entendo que uma coisa que a gente traz de bastante
novidade, e é uma novidade que visa, na verdade, resgatar aquilo que foi a educação no município durante os 12 anos em que o PT governou a cidade, diz respeito à gestão participativa. Isso é fundamental para a gente construir políticas públicas em educação que efetivamente atendam às necessidades das crianças e efetivamente estejam sintonizadas com os anseios dos professores da rede municipal. Então, eu tenho certeza que, caso ganhemos a eleição, a gestão participativa é um compromisso nosso de integrar os professores, as professoras da rede, na elaboração das políticas e na condução da educação municipal. Ok, candidato. Internautas, participem, mandem suas perguntas para que o candidato Tobias Gasparini possa responder para vocês. Vamos lá, vamos à primeira pergunta, então, candidato, do nosso pote de perguntas. Mexendo aqui um pouco, coletamos então aqui a primeira pergunta ao candidato Tobias Gasparini. Candidato, como o senhor analisa os processos de progressão dentro dos sistemas de ensino? Sistemas de progressão continuada dos alunos? Olha, Giovanni, se você quiser dizer com progressão continuada a mera aprovação do aluno de maneira direta, eu acho que a gente precisa rever esse tipo de política. Por outro lado, o sistema educacional brasileiro, ele nasce no nosso país como um sistema extremamente desigual. Então, quando a gente olha o histórico do desenvolvimento do sistema educacional do Brasil, a gente percebe que existe uma concentração muito grande de pessoas nas séries iniciais e poucas pessoas acessando os níveis mais avançados de ensino. Hoje a gente tem um grande desafio na educação que diz respeito ao ensino médio. As crianças concluem o ensino fundamental, mas nem todas chegam a concluir o ensino médio. Para a gente ter uma noção, 50% dos jovens em idade do ensino médio se encontram fora da escola. Isso significa que metade dos jovens de 15 a 17 anos não se encontram no ensino médio, não se encontram na sua etapa de ensino. Então eu entendo que as políticas de progressão continuada, de correção de fluxo, elas foram muito importantes durante os anos 90 para garantir que mais pessoas pudessem acessar os níveis mais avançados de ensino, que mais pessoas pudessem chegar no ensino médio e, quem sabe, até fazer o curso superior. Agora, quando a gente olha para a rede municipal de ensino, a gente precisa entender que a gente tem um problema muito pequeno de fluxo, ou seja, poucas crianças repetem de ano, poucas crianças entram na escola com a idade atrasada. Então, eu não sei, mas eu entendo que no caso de Amparo, as políticas de correção de fluxo, de progressão continuada, de correção de fluxo, têm pouco impacto efetivo na rede municipal. De maneira que eu acho que o mais importante que a gente precisa pensar na rede municipal de ensino diz respeito à qualidade e à construção de um programa político-pedagógico para ser implementado na rede municipal de ensino. Ok, candidato, daqui a pouco temos perguntas já dos nossos internautas. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao candidato, né? Como o candidato enxerga a questão da integração, né, aos conteúdos pedagógicos de temas como religião, política, identidade de gêneros e alguns outros temas bastante discutidos hoje, inclusive, aí na nossa sociedade? Olha, Giovanni, eu acho que muitas vezes as pessoas fazem tempestade em copo d'água quando a gente fala de sistemas, pois muitos desses temas já se encontram na escola, já se encontram nos programas pedagógicos, já se encontram na matriz curricular que é ensinada nas escolas. Eu acho que é fundamental que a escola seja um espaço de abertura, onde possa se discutir qualquer coisa. Até porque a criança, o jovem que hoje está na escola, quando ele sair da escola, ele vai estar numa sociedade na qual todos esses temas, todos esses assuntos interferem diretamente na sua vida. Por isso eu entendo que a escola precisa ter liberdade para discutir esses temas. Eu acho que programas, projetos, por exemplo, como Escola Sem Partido, que a gente costuma chamar de projeto da Lei da Mordaça, eles são extremamente negativos, eles impactam muito negativamente nos processos educativos, pois eles criam como que um sistema de censura daquilo que o professor pode ou não falar dentro da sala de aula. É óbvio que temas que são tabus, que temas que são mais complexos, que temas que trazem uma carga de debate maior, precisam ser trabalhados com muito cuidado dentro da sala de aula. Mas eu entendo que a gente não pode se furtar a debater. Por exemplo, o debate sobre sexualidade. Eu acho que as escolas municipais precisam sim fazer o debate, até porque muitos dos casos de abuso, muitos dos casos de violação de crianças acontecem inclusive dentro de casa, com parentes da vítima.
E é na escola que aquela criança pode encontrar o mínimo de ajuda. É na escola que a criança pode encontrar um espaço no qual ela possa denunciar esse tipo de situação. Então, é fundamental que a professora, que o professor faça o acompanhamento da criança no sentido de saber também que tipo de vivência essa criança tem dentro de casa, que tipo de problemas, que tipo de conflitos ela enfrenta dentro de casa, para poder, inclusive, evitar situações de abuso, situações de violência contra crianças que, infelizmente, acontecem ainda. Ok, vamos aos internautas, candidato. Primeira pergunta do nosso internauta Alexandre Ederson Pires de Godoy, lá do Jardim Silmara. Ele pergunta: candidato, se o senhor for eleito, o senhor pretende levar o programa Merenda em Casa e a implantação da sala digital nas aulas na rede escolar de ensino público de Amparo? Olha, Alexandre, ótima pergunta. Eu entendo que, assim, a cidade de Amparo, a Prefeitura Municipal, conta com estrutura para poder criar programas como as salas digitais dentro da rede municipal de ensino. Inclusive, a Prefeitura Municipal, dentro da Rádio Cultura, possui um estúdio de gravação. Esse estúdio está abandonado e ficou abandonado nos últimos 8 anos, nos governos do Jacó. Esse estúdio foi inaugurado pelo ex-prefeito Paulo Miota durante os governos do PT e não tem sido utilizado. Eu acredito que numa situação emergencial como essa que a gente viveu nesse ano, em que a gente enfrenta uma pandemia, na qual as aulas aconteceram de maneira remota, seria muito importante a gente utilizar do espaço do estúdio municipal, da Rádio Cultura, para, inclusive, fazer a produção, para produzir conteúdos pedagógicos para a rede municipal. Agora, o que a gente pode dizer sobre o ano que vem? O ano que vem, ao que tudo indica, a gente ainda vai continuar numa situação bastante complicada no que diz respeito à pandemia. Então, é necessário, é fundamental que a gente tenha, a partir do ano que vem, um projeto de sala digital, um projeto que possa levar para as crianças que hoje estudam na rede municipal de ensino os conteúdos que são ministrados ao longo do ano, para que elas não tenham nenhum tipo de déficit, para que elas não tenham nenhum tipo de perda, para que elas tenham assegurado o seu direito à educação. Com relação à merenda em casa, eu acho que já deveria ter sido implementado e com certeza a gente vai implementar. Porque se a criança não vai na escola e não pode comer a merenda na escola, ela precisa ter garantida aquela alimentação, mesmo que seja dentro de casa. Isso diz respeito, inclusive, à própria segurança alimentar da nossa população. As pessoas precisam comer. Não faz sentido a gente pensar em processos educativos, não faz sentido a gente pensar em uma educação melhor se as nossas crianças não tiverem o que comer. E isso é sim responsabilidade da prefeitura, isso é sim uma pauta da educação. Ok, vamos a mais uma pergunta de um internauta, Pedro Paulo Ferreira Teixeira. Ele mora no centro da cidade, candidato. Ele pergunta: caso o senhor seja eleito, quais os projetos da antiga administração petista você pretende retomar na cidade? Boa noite, Pedro. Primeiramente, foi uma ótima pergunta. Eu acho que existiram inúmeros projetos e programas inovadores na cidade de Amparo quando o PT governou a nossa cidade. Porém, seguindo a linha da educação integral que eu comentei alguns minutos atrás aqui com o Giovanni, eu acho que seria muito importante a gente dar uma ênfase no sentido de estruturar e de recuperar os fundamentos e os princípios que dão sustentação a esse programa, que é o Ciranda Criança. O Ciranda Criança ele pode ser o eixo estruturante a partir do qual a gente construa uma educação que seja verdadeiramente integral para os alunos da rede municipal. Isso por quê? Porque o Ciranda Criança ele consegue levar para as escolas atividades culturais, atividades esportivas, e a gente também está colocando no programa de governo desse ano que o Ciranda Criança possa levar atividades computacionais, de programação, já para as crianças da rede municipal, do ensino fundamental dos anos iniciais. Isso é muito importante. Importante por quê? Primeiro porque o mundo passa por uma série de transformações e as questões relacionadas à programação, à computação ganham cada vez mais relevância. E em segundo lugar, porque se a gente consegue garantir que essas crianças tenham acesso a conhecimentos relacionados à programação logo nos primeiros anos de vida, a gente vai sim estar formando pessoas mais capazes, mais acostumadas, mais adaptadas a estarem lidando com esse tipo de situação no futuro. Ok, candidato, vamos retomar aqui mais uma vez o nosso pote de perguntas. Internautas, continuem participando, como sempre, a participação de vocês é fundamental. Vamos lá, candidato, mais uma pergunta.
O candidato considera ter uma boa rede de parcerias para poder trazer novidades relacionadas à educação para a cidade, né? O que os eleitores podem esperar nesse sentido, candidato? Ótima pergunta, Giovanni. Bom, eu sou pesquisador da área de educação da Unicamp. Então, quando a gente fala de educação, eu estou falando, vamos dizer assim, eu estou jogando em casa, como a gente costuma falar no futebol. Então, eu entendo que, sim, a gente tem uma ótima rede de relações. Inclusive, na semana passada, eu fiz uma live com as ex-secretárias de Educação de Amparo dos governos do PT, a Eliette e a Alessandra, na qual a gente pôde debater inúmeros aspectos da educação municipal, assim como resgatar inúmeros dos princípios que nortearam uma educação integradora, uma educação integral e uma educação humanizada. Além disso, o meu grupo político, PT de Amparo, conta na sua chapa de vereadores com uma grande quantidade de professoras, de professores, de pessoas que lidam diariamente com a educação, de pessoas que, assim como você, professora, professor que está nos assistindo, constroem diariamente a educação nesse país. Por isso, eu sinto que a gente está mais do que preparado para assumir a prefeitura municipal e para fazer da educação municipal um centro de referência, um centro de excelência. A gente cabe lembrar que do ano passado para esse ano, ou melhor, de 2018 para 2019, a gente teve uma queda no IDEB da cidade, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica aqui do município. O IDEB caiu de 6,7 para 6,5. É fundamental que a prefeitura procure investigar o porquê que aconteceu essa queda, o porquê que o índice de desenvolvimento da educação no município caiu de 2018 para 2019. E por que é importante a gente procurar entender esse tipo de coisa? Para a gente poder encontrar a solução correta, para a gente poder entender o que está acontecendo na rede, o que está acontecendo com os alunos, com os professores, e assim construir políticas públicas que deem uma resposta para esse tipo de situação. Um outro exemplo que eu queria trazer aqui, Giovanni, diz respeito à distorção idade-série. Amparo tem um fluxo muito bom no que diz respeito à educação básica. Poucas pessoas reprovam, poucas crianças ficam, vamos dizer assim, de um ano para o outro reprovadas. Agora, quando a gente olha esses mesmos dados para a zona rural da cidade, a gente percebe que a gente tem um número significativo de alunos que estão matriculados em séries que não correspondem à sua idade. Ou seja, alunos que são repetentes ou alunos que entraram atrasados na escola por uma série de motivos. Novamente, a prefeitura precisa ter capacidade para analisar o porquê que isso acontece na zona rural e assim construir as políticas públicas que sejam efetivamente capazes de dar uma resposta para esse tipo de problema. Quando o PT governou a nossa cidade, a gente tinha um sistema municipal de avaliação que dava conta de dar resposta a esse tipo de situação. Esse sistema continua funcionando, mas a gente precisa qualificar, a gente precisa estruturar e a gente precisa ter mais dados, mais informações sobre a rede para assim conseguir dar as respostas aos problemas da população. Ok, candidato. Mais uma pergunta. Vamos lá. Candidato, o mundo de hoje, no mundo de hoje, é bastante preponderante, né, principalmente no meio empresarial, a formação de parcerias, né? Como que o candidato pretende integrar a educação com a sociedade amparense através de um conceito de parceria, né, de unificação entre a sociedade em geral e a educação? Giovanni, como eu tinha comentado anteriormente, um dos pilares do nosso programa de governo é exatamente a participação popular. Então eu entendo que uma das maneiras da gente fazer uma parceria mais forte, mais efetivamente orgânica entre a sociedade e as escolas está diretamente relacionado com a participação popular. A gente precisa ter um Conselho Municipal de Educação efetivamente aberto para a população. A gente precisa ter um Conselho Municipal de Alimentação Escolar efetivamente aberto para a população. E o que eu quero dizer com efetivamente aberto para a população? Hoje, os horários de reunião desses conselhos são totalmente inacessíveis para a maioria da população. Ninguém consegue participar de uma reunião de conselho, que seja às 8 horas da manhã, que seja às 2 horas da tarde, num dia de semana. Essas reuniões de conselho precisam acontecer no contraturno, para que a população possa efetivamente trabalhar, para que a população possa possa trabalhar e ao mesmo tempo participar desses espaços. Então, eu entendo que uma forma da gente promover uma parceria mais orgânica entre a sociedade e as escolas está diretamente relacionada com a participação popular. Um segundo ponto que diz respeito a isso, que eu acho fundamental, que eu também tinha comentado
no começo, numa das perguntas anteriores, está relacionado com a gestão participativa. A gestão participativa e democrática nas escolas é importante, pois ela garante que tanto os servidores municipais da escola possam participar dos rumos da escola, como a comunidade do entorno da escola também participe do planejamento escolar ao longo do ano, da construção das atividades que vão ser realizadas ao longo do ano e da avaliação das necessidades que precisam ser colocadas para dentro da escola. É só quando a comunidade está diretamente integrada com a escola que a escola pode se tornar efetivamente um instrumento que promova os direitos daquelas pessoas daquela comunidade. Então eu entendo que se a gente tiver participação popular, se a gente tiver uma gestão participativa e democrática nas escolas, a gente com certeza consegue integrar muito mais a comunidade, a sociedade, com aquela instituição de ensino. Ok, candidato, mais uma vez internautas participando. Obrigado pela participação, internautas, e continuem aí mandando suas perguntas. Temos agora a pergunta do Rodrigo Bordini, lá do Jardim Moreirinha. Candidato, na rede municipal não existe professor especialista em artes. Qual o impacto a longo prazo que isso traz para a cidade? Ótima colocação, Rodrigo. Eu acho que isso traz um impacto quando a gente pensa numa educação integral. A educação integral, ela envolve, como eu havia dito, inúmeros fatores que são decisivos na formação do indivíduo, seja a formação profissional, sejam as questões culturais, e nesse caso entra o professor de artes. Eu acho que a gente não ter um professor de artes causa um impacto bastante grande se a gente pensar a médio e longo prazo em ter uma educação que seja efetivamente integral. De novo, volto a afirmar que educação integral não é necessariamente a educação em tempo integral, mas uma educação que seja capaz de abranger as diversas dimensões da formação de um indivíduo, da formação de uma pessoa. Então, eu entendo que a falta do professor de artes na rede municipal causa um impacto nesse sentido, no sentido de a gente pensar uma educação integral. Sem dúvida, caso a gente ganhe a eleição, a gente vai rever a carreira do magistério e a gente vai pensar, sim, sobre a possibilidade de incluir o professor de artes como uma das carreiras do magistério municipal. Ok, vamos a mais um internauta. Edson Luiz Alves, do Jardim das Aves. O senhor é a favor, candidato, da aquisição de um sistema de ensino pronto ou a favor da construção de um sistema de ensino próprio para o município? Acredito que ele esteja se referindo ao próprio município trabalhar o desenvolvimento de um sistema de ensino. Sim, Edson, ótima pergunta também, muito obrigado pela colocação. Eu entendo que seja importante que o município possa construir o seu próprio sistema de ensino. O município tenha autonomia para decidir o seu próprio projeto político-pedagógico a ser implementado nas escolas municipais. Eu sou da opinião de que quando a gente traz um material apostilado, um material didático pronto para dentro da rede municipal, a gente quebra com a autonomia do professor na construção do programa, do projeto pedagógico que vai ser implementado na escola. É como se a gente estivesse dando um manual de instruções para o professor e a única tarefa do professor fosse apertar parafusos. Eu não entendo dessa maneira, eu entendo que o processo educativo é muito mais complexo do que simplesmente apostilar o ensino. O processo educativo ele envolve uma série de atores que estão a todo momento dialogando. O próprio Paulo Freire coloca que a educação é um processo dialógico, e dialógico vem exatamente do diálogo. Ou seja, para a educação acontecer, precisa ter o professor e precisa ter o aluno. Para a educação acontecer, precisa ter o ensino e precisa ter a aprendizagem. Eu não acho que quando a gente coloca um material apostilado no meio do caminho, a gente resolve os problemas. Pelo contrário, a gente traz problemas para dentro da rede e esses problemas dizem respeito à autonomia do professor, esses problemas dizem respeito aos temas que vão ser tratados em sala de aula e muitos desses problemas também estão diretamente relacionados com a falta de liberdade dentro das escolas. E é isso que a gestão participativa vem exatamente suprir. Eu entendo que seja extremamente importante que a gente construa um projeto pedagógico em amparo, em sintonia com as comunidades, em sintonia com os bairros, com os pais dos alunos, com os profissionais da educação da rede municipal e, principalmente, também com as crianças e jovens que fazem uso da rede municipal de ensino. De novo, as crianças e jovens são pessoas, são sujeitos, portadores de anseios, portadores de visão de mundo e também precisam ser ouvidos. Mais um internauta, candidato. Carlos Machado, lá do Vale Verde. Um grande abraço ao pessoal lá do Vale Verde. Candidato, você pretende contratar profissionais de informática para capacitação de professores e alunos nas escolas? Ótima colocação, Carlos. Um abraço para todo mundo do Vale Verde que está nos acompanhando.
Eu acho que isso é fundamental. Como eu havia dito, uma das nossas ideias é fazer do projeto Ciranda Criança um projeto que não só leve atividades culturais e esportivas para as escolas, mas leve também formação em programação, formação em computação para as crianças. E isso é muito importante que aconteça desde cedo. Então, sim, a gente tem sim o projeto para estar contratando profissionais da área de programação, de computação e de informática, então não só de informática, mas profissionais também que sejam capazes de ensinar elementos básicos de programação, de algoritmo, que ensinem as crianças a terem os primeiros contatos com uma placa de Arduino, por exemplo, com a qual dá para se fazer muita coisa. Eu, como professor de física, é um dos meus xodós. Então, eu entendo que a gente pode sim implementar esse tipo de projeto na rede municipal e é extremamente necessário que a prefeitura tenha formas de contratação de profissionais especializados nessas áreas, para que as nossas crianças tenham uma formação de qualidade, tanto como eu disse, em computação, programação e informática. Ok, candidato, nós vamos variando aqui entre o pote de perguntas Legal. e os internautas. Vamos lá, candidato, mais uma pergunta. Candidato, o município investe parte de suas receitas em educação, evidentemente, né? E quando o indivíduo está preparado, ele busca outros centros para trabalhar, né? Então, como integrar o investimento em ensino ao desenvolvimento social local, fazendo com que o valor investido, né, na criança, que depois vai crescer e vai, evidentemente, ser um profissional, possa posteriormente gerar riquezas internas para o próprio município? Legal, Giovanni. Ótima pergunta também. Eu entendo o seguinte, Giovanni. Eu acho que um primeiro ponto que a gente precisa considerar quando a gente fala de integrar a educação municipal com o desenvolvimento econômico da nossa cidade diz respeito, por exemplo, à merenda. Segundo a lei do PRONAF, do Programa Nacional de Incentivo à Agricultura Familiar, 30% do que é comprado, do que é adquirido pela Prefeitura Municipal para garantir a merenda nas escolas, deveria vir da agricultura municipal local. Hoje isso não acontece. Hoje a gente tem em torno de 10% daquilo que a Prefeitura compra para a merenda municipal vindo da agricultura familiar, vindo dos produtores rurais da nossa cidade. Isso precisa mudar e isso precisa voltar a ser o que era. Ou seja, a Prefeitura Municipal precisa dar prioridade, quando for adquirir os alimentos para a merenda escolar, aos produtores locais, à agricultura familiar aqui de Amparo, e não dar prioridade às redes atacadistas, muitas vezes de outras cidades, muitas vezes ligados a grandes conglomerados econômicos, o que não traz retorno econômico para a cidade. Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente consegue integrar a educação com o desenvolvimento econômico municipal diz respeito à aquisição da merenda municipal, algo bastante simples que muitas vezes não é lembrado pela maioria dos outros candidatos. Eu acho que essa é uma forma da gente incentivar a agricultura familiar, é uma forma da gente gerar renda no município. Um segundo ponto diz respeito à educação profissional, propriamente dita, das nossas crianças e adolescentes. A gente tem um projeto para que, vinculando a ideia do Ciranda Criança, com aulas de computação, com aulas de programação para as crianças, a gente também implemente aqui no município, utilizando, por exemplo, a estrutura da Rádio Cultura Municipal e o estúdio municipal que está lá dentro da Rádio Cultura, a gente implemente um projeto de formação em computação para os jovens. Jovens esses que não estão mais na rede municipal de ensino, porque a rede municipal de ensino atende até o ensino fundamental, anos iniciais, mas são jovens de 15, 16, 17 anos que têm muito interesse por programação, que têm muito interesse por computação e que precisa, sim, encontrar na Prefeitura Municipal um respaldo, um apoio para estarem adquirindo a formação profissional suficiente e assim estarem atuando no município. Eu acho isso muito importante. E um terceiro ponto diz respeito às parcerias com o SEBRAE, para dar a formação, junto com a Secretaria de Educação, para as pessoas que querem abrir os seus negócios, que querem abrir os seus empreendimentos na cidade e muitas vezes encontram uma série de dificuldades, tanto técnicas quanto burocráticas. Então eu acho que dessa maneira, com esses 3 pontos, a gente consegue integrar muito bem a educação municipal com o desenvolvimento econômico de Amparo. Ok, candidato. Candidato, em seu plano de governo, políticas diretamente relacionadas ao menor aprendiz, quais seriam essas políticas? Olha, Giovanni, eu acho que isso está diretamente relacionado com o que eu acabei de dizer, né? A gente precisa, através da Prefeitura Municipal, criar um projeto que possa dar formação para esses jovens que hoje têm 15, 16, 17 anos e não encontram a formação adequada.
Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de bolsas cujos valores podem ser baixos, 150, 200 reais, e não precisa ser muitas vezes um número muito expressivo de bolsas, mas o suficiente para atender uma demanda que a Juventude de Amparo tem e uma demanda que a própria cidade tem. Eu acho que a ideia do menor aprendiz ela já é desenvolvida por uma série de outras instituições e cabe à prefeitura dar apoio a essas instituições para que efetivamente o jovem consiga se inserir no mercado de trabalho. Ok, vamos aos internautas. Luana Ferraroto, do bairro Chácara São Francisco. Candidato, quais indicadores o senhor acha que precisam ser observados quando se discute a qualidade da educação? Apenas o IDEB é o suficiente, na sua opinião? Ótima pergunta, Luana. Não é suficiente. O IDEB ele é uma forma bastante genérica da gente entender como que está a educação no município, mas obviamente ele não é suficiente quando a gente pensa em qualidade da educação. Por exemplo, hoje, na cidade de Amparo, apenas 17% das escolas municipais, 5 escolas municipais, contam com a estrutura adaptada para incluir pessoas portadoras de deficiência. Então, eu acho isso bastante alarmante, pois isso diz respeito também sobre a qualidade do ensino que a gente está oferecendo, principalmente quando a gente pensa no ensino que seja inclusivo, um ensino que seja efetivamente para todos e todas. Então, o IDEB ele não é suficiente, ele é um indicador que serve como base, que serve como referência, a partir do qual a gente precisa pensar as outras dimensões que estão relacionadas com a qualidade do ensino. Um outro dado interessante, nenhuma das 27 escolas municipais em Amparo hoje conta com um laboratório didático de ciências. E, de novo, isso também é bastante alarmante. Eu, como professor de física, entendo que é muito importante a gente ensinar os fundamentos das ciências logo para as crianças das primeiras idades, pois, de novo, elas vão carregar essas habilidades depois para séries posteriores. Hoje a gente observa na sociedade algumas distorções anticientíficas que são absurdas, como, por exemplo, pessoas achando que a Terra é plana, como, por exemplo, pessoas achando que vacina não são efetivas, e isso é muito ruim para a sociedade como um todo, porque faz a gente regredir a tempos muito remotos. Então, quando a gente pensa em qualidade de educação, a gente pode sim pensar na acessibilidade que as nossas escolas oferecem, a gente pode pensar também na estrutura que a escola oferece, como eu disse, com relação ao laboratório de ciências, que hoje nenhuma das escolas municipais possui. Isso vai ser uma das prioridades do meu governo, a gente ter sim centros de referência de ensino de ciências na rede municipal de educação. E acho que um outro fator que é bastante importante quando a gente pensa em qualidade de educação é a garantia de um espaço adequado de trabalho para os professores, para as professoras. E isso precisa ser olhado com bastante carinho e com bastante atenção pela administração municipal. E, novamente, é um tipo de situação que a gente pode e deve contornar através da gestão participativa, a partir do diálogo com os servidores, a partir do diálogo com os professores e professoras, a gente pode construir alternativas para melhorar o ambiente de ensino, para melhorar o ambiente das escolas e, com isso, melhorar também a qualidade de ensino no município. E, candidato, vamos a mais uma pergunta aqui do nosso pote de perguntas. Internautas, continuem participando conosco. Vamos lá, candidato. Candidato, tem se debatido muito, né, na mídia em geral, a saúde psicológica do ser humano, né? Inclusive no ambiente escolar, professores e alunos, né? O que o senhor acha que pode ser feito para melhorar a relação pessoal entre professores e alunos, dentro do ambiente escolar, evidentemente? Ótima pergunta, Giovanni. Eu acho que uma das políticas que a gente pode pensar para melhorar a relação professor-aluno é exatamente como eu havia falado, sem cair no risco de ser repetitivo, mas diz respeito também à gestão participativa. Eu não vou me alongar muito mais aqui porque é um ponto que eu já coloquei anteriormente. Eu acho que um outro ponto que é importante quando a gente pensa na saúde psicológica das nossas crianças, e não só das crianças, mas também das nossas professoras e professores e demais profissionais de educação, é fazer parcerias com outros setores da administração municipal. Ou seja, a gente construir políticas que envolvam a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. A gente pode fazer um programa interligado entre o CAPES, por exemplo, e a Secretaria Municipal de Educação. Além disso, a gente pode fazer programas junto da Secretaria Municipal de Educação que sejam programas redutores de conflito, né? Eu acho que esse tipo de programa ele é bastante interessante porque a gente pode abrir a capacidade de diálogo junto com as crianças com profissionais específicos que tenham formação na área de saúde e na área de educação. Então eu entendo que tem que ser um problema que tem que ser resolvido coletivamente. É uma situação que a gente precisa construir junto. Os profissionais da rede, das famílias,
das crianças e da gestão municipal. Aproveitando, candidato, essa questão que o senhor acabou de colocar, nós temos uma pergunta de um internauta relacionada a esse ponto. Vamos lá, Elisiane, Ademilson Franco. Só um segundinho, estamos... Isso aí, obrigado, Elisiane, pelo apoio. Ademilson Franco, ele pergunta, candidato, né, como você avalia, né, se pretende ou não, no caso, então, inserir o trabalho do psicólogo na sua atuação e com sua atuação profissional dentro das escolas. Legal, Ademilson, muito legal a sua colocação. Eu acho que isso está diretamente relacionado com o que eu coloquei antes. Eu acho que o psicólogo, ele pode sim ser uma forma da gente atender a rede municipal de educação. Mas eu entendo que muitas vezes a gente tem algumas limitações na estrutura da prefeitura. Eu acho que para poder dar conta dessas limitações, a gente precisa, como eu disse, fazer parcerias, construir políticas que sejam intersetoriais da Secretaria Municipal de Educação com a Secretaria Municipal de Saúde. É necessário que haja um diálogo entre as pessoas que trabalham com educação e as pessoas que trabalham com a saúde mental no município, no sentido de o professor dentro da sala de aula, ele muitas vezes é a pessoa que vai observar certos comportamentos na criança, ele é a pessoa que vai observar como que a criança reage diante de determinadas situações e ele vai ser o profissional que pode estar fazendo o encaminhamento para a rede municipal de atendimento de saúde mental. Claro que para isso acontecer, a gente precisa dar formação para os nossos professores e a gente precisa garantir que haja, como eu disse, um diálogo maior entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde. Ok, candidato. Avançando na última entrevista com os candidatos a prefeito da cidade de Amparo. E não se esqueçam, dia 4 de novembro, a partir das 19h30, transmissão ao vivo pelo Facebook da Unifia, do debate entre os candidatos a prefeito de Amparo. Candidato, qual a importância do ensino profissionalizante para o município e quais as políticas que o senhor tem para essa área? Ótimo, Giovanni, quase que eu esqueci seu nome. Eu acho que elas são fundamentais quando a gente pensa em garantir emprego para essa juventude que está chegando agora no mercado de trabalho. A complexificação dos processos produtivos, né, a necessidade de cada vez mais formação para se inserir no mercado de trabalho traz uma demanda que acaba também atingindo a administração municipal. E a administração municipal precisa dar uma resposta para esse tipo de situação. Como eu havia dito anteriormente, eu acho que seria muito importante a gente ter um programa municipal de formação de jovens nas áreas de computação e programação. E essas são as áreas que mais crescem atualmente e são as áreas mais capacitadas para agregar valor no futuro. Ou seja, são áreas que vão gerar empregos com salários legais, com uma renda interessante para as pessoas. E a gente precisa garantir essa formação para os nossos jovens. Nesse sentido, a gente quer criar um programa juntando o Estúdio da Rádio Cultura Municipal, a Secretaria Municipal de Cultura, a Secretaria Municipal de Educação, para construir um programa que garanta bolsas para os jovens de 15, 16 e 17 anos, para que eles possam adquirir formação nas áreas de computação e programação. Novamente, pois essas são áreas que cada vez mais crescem na economia mundial e são áreas que prometem gerar muita renda e muitos empregos no futuro. Eu acho que as demais áreas de formação profissional, elas podem ser, a gente pode dar conta da demanda fazendo parceria com outras instituições, como por exemplo o Senai, como por exemplo o Sebrae mesmo, que dando formação para pessoas que queiram abrir pequenos negócios, para pessoas que queiram abrir os seus empreendimentos. Então eu imagino que se a gente tiver um programa municipal de capacitação na área de tecnologia, computação e programação e fazer parcerias com instituições que já garantem a formação profissional, a gente consegue dar conta da demanda e a gente consegue colocar a cidade num outro patamar de qualidade para a nossa juventude. O candidato acabou de falar agora a respeito de demanda, né? E nós estamos vivendo um momento extremamente conturbado com a pandemia do Covid-19. Muito provavelmente, é o que tudo indica, entraremos o próximo ano ainda sofrendo com essa situação, né? A sua proposta de governo, candidato, prevê atuações nesse sentido e quais seriam as atuações, caso o senhor seja eleito, para o início do ano, que provavelmente a pandemia ainda estará como foco aí no mundo todo? Com certeza, Giovanni. Eu acho que isso tem que ser fundamental para a gente assegurar o direito das nossas crianças a uma educação de qualidade.
Para isso, a gente precisa sim criar um sistema de educação à distância no município e, novamente, volto a insistir, a gente tem estrutura para isso. A gente tem, por exemplo, os estúdios da Rádio Cultura Municipal. A gente pode sim criar um programa de educação à distância no município e dar uma resposta rápida aos desafios que vão ser colocados no início do ano que vem. As crianças já perderam não, mas já ficaram um ano fora da escola. E é muito importante que, caso seja necessário que as aulas continuem acontecendo de maneira remota, que a prefeitura tenha uma estrutura e tenham projetos capazes de dar resposta a essas necessidades, a necessidade de fazer o processo educativo à distância. Isso é fundamental. Além disso, como a gente já havia comentado, é muito importante a gente garantir a merenda dessas crianças em casa. Essas crianças, como elas não estão na escola, elas precisam ter assegurado o seu direito à alimentação. E, novamente, se as crianças não têm o que comer, elas não vão ter como estudar. Isso é fundamental. Então, a gente precisa dar uma resposta rápida no começo do ano que vem, implantar um sistema de educação à distância, a gente precisa dialogar com os professores da rede no sentido de dar formação para esses professores e, se for necessário, continuar com o ensino remoto. Por quê? Porque é muito importante a gente garantir a segurança e a saúde das nossas crianças. Eu sei que tem muita criança morrendo de saudade da escola, morrendo de saudade do ambiente escolar, mas, para além do ambiente escolar, a gente precisa pensar na saúde também das nossas crianças e jovens. Então, caso seja necessário, a prefeitura precisa dar uma resposta e nós estamos preparados para dar essa resposta logo no começo do ano. Candidato, mais uma pergunta de um internauta, Maria Amélia Teles. Obrigado, Maria Amélia, pelo envio da sua pergunta. Ela é lá do Silvestre 1. Candidato, qual a proposta para aumentar as vagas em creches que hoje, segundo ela, faltam ou atendem apenas meio período? Maria Amélia, muito obrigado pela pergunta e boa noite. Eu acho que isso é muito importante. É muito importante, inclusive, para a gente assegurar o direito das mães trabalhadoras que precisam deixar os seus filhos nas creches para assim poderem trabalhar e garantir o sustento de casa. Eu acho que uma coisa que falta no nosso município e a gente quer dar uma resposta para isso, está no nosso programa de governo, diz respeito às creches em tempo integral. Garantir que as mães possam deixar as suas crianças na creche logo pela manhã e vão buscar as suas crianças ao final da tarde, ao fim do expediente de trabalho. Isso é muito importante porque é muito difícil a gente encontrar empregos que sejam apenas meio período, ou seja, empregos nos quais a mãe possa deixar a criança de manhã, trabalhar apenas a parte da manhã e buscá-la na hora do almoço, né? Assim não tendo que trabalhar à tarde. Então é muito importante a gente ter sim vagas de creche em tempo integral na cidade de Amparo. Mesmo que todas as creches não atendam em tempo integral, é importante que a gente tenha centros de referência regionalizados para garantir as necessidades das mães daquela região de creches em tempo integral. Com relação à falta de creches, eu acho que a prefeitura precisa pensar na construção de mais creches futuramente. Eu entendo que existem alguns problemas aí na área da educação que não necessariamente nos impactam atualmente, mas que vão sim ter impactos significativos na cidade no futuro. A atual administração, ao longo dos últimos 8 anos, abriu uma série de loteamentos na cidade sem qualquer tipo de planejamento. Significa que em alguns anos a gente pode ter regiões na cidade nas quais tem um enorme adensamento populacional, na qual existam muitas pessoas morando e quase nenhum equipamento público exista naquela região. Por isso, o próximo prefeito de Amparo precisa pensar o crescimento da cidade. Pensar o crescimento da cidade significa pensar em como garantir equipamentos públicos e serviços públicos nas áreas onde hoje a cidade mais cresce. E isso pode ser um problema bastante sério no futuro. Candidatos, vamos a mais uma pergunta do nosso pote de perguntas. Vamos lá. Candidato, o direito ao ensino, ele é previsto em lei, né? Hoje, de acordo, né, com a sua visão em relação ao município, esse direito está sendo atendido na sua totalidade? O senhor tem dados, informações, né, de quantas crianças, por exemplo, não estão nas escolas e deveriam estar? E quais são as políticas para resolver essa situação, caso ela, evidentemente, aconteça? Legal, Giovanni, muito boa pergunta. Eu entendo que hoje a rede municipal de ensino ela é uma rede bastante ampla que consegue incluir praticamente a totalidade das crianças do município. Agora, a gente tem um fato novo, e esse fato novo é a pandemia.
No meio da pandemia, existiram inúmeras famílias que não conseguiram garantir que as suas crianças acompanhassem as atividades escolares. E isso é bastante sério, porque isso está violando o direito dessas crianças a uma educação de qualidade. A gente precisa pensar isso a partir do ano que vem, avaliar o nível do impacto da pandemia no processo de ensino-aprendizagem dessas crianças e buscar alternativas a isso. O que eu quero dizer com buscar alternativas? Criar políticas públicas que possam recuperar o tempo que as crianças perderam em casa, recuperar o tempo que essas crianças não tiveram acesso às atividades escolares, às atividades de ensino. Então, com relação à sua pergunta, Giovanni, eu entendo que Amparo tem capacidade para atender a todas as crianças do município na rede municipal de educação. Hoje, claro que, como eu disse, a cidade tem expandido de maneira acelerada e sem qualquer tipo de planejamento por parte da atual administração, e o próximo prefeito de Amparo precisa sim pensar como que vai ser a educação nos próximos anos. Agora, a gente tem um fato novo, e esse fato novo é a pandemia. E a gente sabe que durante a pandemia foram muitas as crianças que não tiveram condição de ter acesso à escola, de ter acesso à educação. Um ponto que me preocupa bastante, Giovanni, é em relação à educação de jovens e adultos. A gente sabe que o município hoje oferece educação de jovens e adultos para quase uma centena de pessoas, que são pessoas que não estão mais em idade escolar, mas que buscam a educação de jovens e adultos para se alfabetizarem. E esse é o papel da educação de jovens e adultos no município, garantir a alfabetização de pessoas fora da idade escolar que buscam a estrutura municipal de educação. Essas pessoas que buscam por alfabetização, elas muito dificilmente vão ter condições de acompanharem as atividades remotas das escolas, de acompanharem as atividades remotas de educação. E o próximo prefeito de Amparo, ele vai precisar, sim, olhar com especial atenção para a educação de jovens e adultos, garantindo, assim, que esses jovens e esses adultos que precisam ainda se alfabetizar tenham não só acesso à escola, mas tenham acesso a uma série de políticas públicas que incentivem eles a continuarem os estudos. E, candidato, nós temos ainda 2 minutos e meio para, antes de suas considerações finais, então eu vou a mais uma pergunta, nosso pote de perguntas. Vamos lá, candidato. Candidato, sobre repasses de recursos para a educação, né? Além dos recursos ora oferecidos, inclusive atendidos obrigatórios pela legislação, quais outros recursos o candidato pretende implementar através de atividades das mais diversas, de maneira que a educação possa ter mais dinheiro, mais recurso, mais investimento para poder melhorar? Legal, Giovanni. Atualmente, Amparo recebe algo em torno de 25 milhões de reais do Fundeb como repasse do governo federal. E esse dinheiro é muito importante para a gente pagar os salários dos professores da rede municipal de ensino. O município de Amparo, assim como qualquer município, antes da PEC do teto dos gastos, era obrigado a gastar um mínimo de 25% do seu orçamento com manutenção e desenvolvimento da educação municipal. Com a nova proposta de teto dos gastos aprovada no governo Temer, a gente não tem mais um mínimo a ser investido, mas um teto a ser investido. E isso eu entendo que seja bastante negativo para os serviços públicos em geral, não só para a educação. A gente, não só em Amparo, mas pensando no Brasil como um todo, tem um déficit de investimento em educação. Ou seja, a gente precisa investir mais em educação. E quando se coloca uma barreira para o investimento em educação, como é o caso da PEC do teto dos gastos, a gente limita a capacidade da prefeitura municipal de investir em educação e assim de criar políticas públicas que promovam a qualidade da educação. Para tentar contornar isso, eu acho que seria muito importante a gente fazer parcerias com ONGs, com o terceiro setor, no sentido de promover a educação integral e uma educação integral que realmente forme seres humanos mais humanizados, conscientes e que promovam a cidadania. Candidato, temos agora então 3 minutos para as suas considerações finais. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos e todas que acompanharam a entrevista até aqui, que estiveram aí de casa enviando as suas perguntas, que estiveram aí de casa enviando as suas sugestões também. Eu estou candidato a prefeito de Amparo pelo Partido dos Trabalhadores, pois eu acredito no projeto de cidade que foi implementado nessa cidade durante os 12 anos em que governamos Amparo, durante os governos de César Pagan e Paulo Miota. Mais do que isso, eu sou candidato a prefeito de Amparo, pois nos últimos 8 anos
muitas das conquistas que a população da cidade obteve durante os governos petistas de César e Paulo Miota foram perdidos ao longo das administrações do Jacó. A gente teve uma verdadeira defasagem dos serviços públicos. Os servidores não foram tratados com o devido respeito e o devido carinho que merecem. E mais do que isso, inúmeras políticas públicas que foram criadas foram perdidas pelo meio do caminho, como é o caso do Festival de Inverno, que a população de Amparo tanto reconhece e tanto pede para que volte. Tanto porque o Festival de Inverno promove não só a cultura, mas também o desenvolvimento econômico da cidade. Além disso, eu entendo que um projeto de cidade precisa ser planejado e precisa ser pensado. Nos últimos 8 anos de administrações do PSDB em Amparo, a cidade ficou largada às traças. E largada às traças, quando eu digo, é em relação ao planejamento do crescimento da cidade. A cidade cresceu de maneira desenfreada. A Prefeitura Municipal não planejou a construção de novos equipamentos públicos para atender uma demanda crescente que existe hoje na cidade. Diante de tantos desafios, eu me coloco como candidato a prefeito para resgatar as conquistas que obtivemos nos 12 anos em que o PT governou Amparo e para abrir novos horizontes para a população, fazendo da Prefeitura Municipal um instrumento para a promoção de direitos. E para isso, a gente tem o nosso tripé, o tripé a partir do qual vamos construir um novo tempo para Amparo. E esse tripé é a participação popular, a capacidade técnica e administrativa da Prefeitura e a promoção dos direitos das pessoas. Por isso, peço que no dia 15 de novembro, se você se sentir confortável, conhecendo o nosso programa de governo participativo, que está disponível também na internet, você vote 13 e vote 13 2 vezes. Candidato, ainda temos 56 segundos. Caso queira fazer mais alguma consideração, o tempo ainda é seu. Quero agradecer então a Unifia, Giovanni, quero agradecer você também por ter conduzido de maneira tão equilibrada essa entrevista e novamente agradecer a todos e todas que nos acompanharam, dizer que vocês podem ter certeza, a partir do 1º de janeiro, se ganharmos a eleição, nós vamos abrir um novo tempo para Amparo. Nós vamos construir um projeto de cidade que efetivamente promova os direitos das pessoas e que promova a dignidade das pessoas. Quando a gente pensa em gestão pública, a gente não pensa apenas em números. Para nós, do Partido dos Trabalhadores, vocês são pessoas que têm sentimentos, que têm anseios e que precisam de um olhar cuidadoso e carinhoso. Obrigado, internautas. Cumprimos hoje aqui com o objetivo de ter no estúdio da Unifia os 7 candidatos a prefeito de Amparo, para levar informação, conteúdo para vocês, para que vocês possam tomar a melhor decisão, a decisão consciente, uma decisão consciente no próximo dia 15 de novembro. Agradecemos ao candidato Tobias Gasparini e a todos os candidatos que aqui estiveram para debater sobre o tema educação. Mas o canal Educação e Business não parará por aqui. Acompanhem nossas redes sociais, estaremos trazendo novas entrevistas para vocês em breve. Por hora, agradecemos toda a nossa equipe técnica, Juliano Casotti e Carlos, Elisiane da Silva, Edgar Giovannini, o pessoal de apoio Marisa, Virgínia, Marcílio, Geralda, Lucimara, nosso muito obrigado. Agradecemos também a Unisep Educacional e a Unifia, evidentemente, através do pró-reitor administrativo Fábio Gomes de Araújo, que tem apoiado incansavelmente esse projeto, que é para você, internauta, que nos acompanha nas redes sociais. E mais uma vez, não se esqueça, dia 4 de novembro, às 19h30, o grande debate com todos os candidatos a prefeito da cidade de Amparo. Participem conosco, acompanhem. Muito obrigado a todos pela participação durante esses 7 dias.